Aceitem a paz do Senhor, meus irmãos. Quem fala com todos vocês é a sua irmã em Cristo, Daniela Souza. No vídeo de hoje, nós iremos abordar sobre o tema como superar os nossos medos. Sabemos que estamos em uma época que muitas pessoas têm carregado consigo o sentimento de incerteza, sentimento de medo em questão do teu futuro. Eu cheguei a atender até uma pessoa, onde esta pessoa me falava em que estava com muito medo, muito preocupada em questão do que pode sobrevir no amanhã, no futuro. Sabemos que o futuro a Deus pertence, mas nós sabemos que estamos vivendo dias difíceis, não é? Estamos vivendo momentos difíceis, aonde muitas das vezes a insegurança ela tem atingido a muitos. E sabemos que o medo, quando ele surge, traz para alguns sentimentos de incapacidade, aonde as pessoas se sentem incapazes de dar a solução a algo, a solucionar alguma coisa. Mas será que sentir medo é sinônimo de fraqueza? A Bíblia nos responde. E nós vemos no livro de 2 Crônicas, capítulo 20, nós vamos ver o exemplo do rei que teve uma experiência com Deus a partir de uma situação difícil que a princípio o amedrontou. E quantas das vezes a gente não se identifica com situações assim? E nós vemos que o que ele viveu, viverá, é o comportamento que ele teve para conseguir a sobressair. Nós vamos ver que Josafá, ele estava vivendo sob uma ameaça contra o teu inimigo, contra outra nação. Nós vamos analisar a etapa para saber porque Josafá se sentiu e como que ele sobressaiu. Algum tempo depois, os exércitos dos Moabitas e dos Amonitas, juntos com os Meunitas, invadiram o país de Judá. Alguns homens vieram e disseram a Josafá: um exército enorme do país de Edom veio do outro lado do Mar Morto para atacar o Senhor. Eles já conquistaram a cidade de Hazarã Tamar. Hazarã Tamar é a fonte de Gedi, são o mesmo lugar, ou seja, eles estavam correndo por um grande perigo ali. E o sentimento naquele momento do rei Josafá foi em que ele ficou com medo, o sentimento humano. Todas as vezes que nós recebemos uma notícia de algo que fugiu do nosso controle, isso automaticamente mexe com a nossa estrutura, mexe com os nossos sentimentos. E muitas das vezes acabamos ficando o quê? Amedrontado. Mas a atitude de dependência e a influência sobre os outros, nós vamos ver que orou ao Senhor Deus pedindo socorro. Depois deu ordem para que todo o povo de Judá jejuasse. Todos se reuniram para pedir socorro ao Senhor de todas as cidades do país e do povo que veio a Jerusalém. Aqui nós vemos também um reconhecimento de soberania. Nós vamos ver dentro da palavra que todos eles se reuniram no pátio do novo templo e Josafá vai se pôr em pé no meio deles e vai o que? Orar, vai buscar a presença do Senhor em um ato ali de humilhação, pedindo a providência de Deus. Porque, meu irmão, no momento da necessidade, o melhor caminho que nós temos a recorrer é falar com Deus, é buscar a Deus, é procurar estar próximo do Senhor, procurar estar perto de Deus, procurar ser amigo do Espírito Santo. E nós vamos ver aqui que ele teve um pedido humilde. O nosso Deus castiga essa gente, pois nós não somos bastante fortes para resistir esse enorme exército que está avançando contra nós. Não sabemos o que pode fazer e olhamos para ti, pedindo socorro. Só que todo aquele que vai até diante do Senhor e ele lança a tua oração com confiança, com fé, ele tem a resposta. E nós vamos ver dentro desse capítulo que Deus foi quem deu a estratégia para ele, para aquele povo, para como agir em meio a tudo aquilo que estava sobrevindo. Então nós precisamos, nos dias que nós estamos vivendo também, irmãos que estão acompanhando este vídeo, que estão me escutando,
orar ao Senhor e pedir também a estratégia do céu para a nossa vida. Ouvir aquilo que o Espírito Santo de Deus, ele tem a nos orientar, ele tem até mesmo a nos conduzir. Mas para isso, precisamos ter um nível de relacionamento com Deus para que venhamos entender qual é a vontade de Deus para nossas vidas, o porquê que Deus permitiu tal situação, porque tudo que Deus permite é para que o nome dele venha a ser glorificado, ou seja, para que possa ser exalado melhor a presença de Deus dentro de nós, através de um ato, de uma humilhação, de um ato de uma busca, do ato de uma entrega maior. Nós vemos aqui que Josafá, juntamente com aquele povo, foi desenvolvida uma adoração a Deus, a confiança e as atitudes de fé. Tudo isso foram desenvolvidos através de tudo aquilo que sobreveio para que eles viessem se alinhar em meio àquilo que Deus queria que eles viessem a estar, ou seja, preparados, posicionados. E vamos ver aqui uma resposta e a fidelidade de Deus para com eles, que foi o quê? Primeiramente, colocar os cantores, à frente e todo o povo atrás, adorando ao Senhor, mas eles não ficam prostrados, para eles não ficarem parados, mas eles levantar e eles tomar uma reação. Entenda uma coisa, nós temos que orar, temos que buscar, fazer campanha, esse é o nosso dever como cristão, mas nós não podemos nos acomodar, nós temos que buscar, mas nós temos que reagir também conforme é a nossa parte para ser feita. Porque vemos no versículo 22 que diz que logo que começaram a cantar, o Senhor Deus causou confusão entre os moabitas, os amonitas e os edomitas, e eles foram derrotados. Os amonitas e os moabitas atacaram os edomitas e destruíram completamente. Depois os amonitas lutaram contra os moabitas e os dois lados também acabaram se destruindo. E aí nós vemos que a vitória e a recompensa do posicionamento correto. Quando o exército de Judá chegou ao lugar alto no deserto, eles viram o chão coberto de mortos. Ninguém tinha escapado com vida. Aí Josafá e os seus soldados avançaram e começaram a pegar tudo que havia no acampamento do inimigo e encontraram muitos animais de carga, armas, roupas, objetos de valor. Levaram 3 dias pegando as coisas, mas havia tanto que não puderam levar tudo. E aqui nós vemos o sentimento da alegria e da gratidão, que o versículo 26 mostra que no 4º dia todos se reuniram no vale de Beraca e louvaram ao Senhor, e por isso que aquele lugar se chama Vale de Beraca até hoje. Depois os soldados de Judá e de Jerusalém, com Josafá à frente, voltaram alegres para Jerusalém. Estavam contentes porque o Senhor lhes tinha dado a vitória na luta contra os seus inimigos. Nós vemos aqui que foi um momento a qual eles confiou e simplesmente obedeceu o que o Senhor estava ordenando. Enquanto eles obedeceram o que o Senhor estava lhe mandando, a vitória foi do povo de Deus. Então, vamos também nos posicionar como o Senhor tem nos chamado, como o Senhor tem nos conduzido, porque sabemos que por mais que a peleja ela possa estar travada, mas não há nada que possa impossibilitar a partir do momento que nos posicionamos na oração, na adoração, a partir do momento que nos lançamos diante da presença do Senhor e acreditamos, confiamos e nos posicionamos. Entenda uma coisa, você pode hoje se sentir fraco, mas você não é fraco. Mas se você escolher ainda hoje a fazer a diferença acontecer na sua vida, as guerras podem ser grandes, a ameaça do inimigo pode ser grande, mas tudo é uma questão de decisão da sua parte e perspectiva e confiança em Deus. Jesus disse: neste mundo vós terão aflições, contudo, tenha ânimo, eu venci o mundo. João
16:33. Ou seja, precisamos estar conscientes que as provas acontecerão mesmo e por isso precisamos aprender como nos posicionamos mediante a ela. Pare de se desesperar, pare de se atemorizar, mas creia que há um Senhor que trabalha pelo aquele que busca a tua presença. Creia que há um Senhor que te contempla e Ele está esperando apenas o quê? Você se posicionar e você entender que você é filho do Altíssimo e que a partir do momento que você clamar, Ele dará as estratégias que você precisa. Que Deus abençoe a sua vida, compartilhe esta palavra com os teus amigos, fiquem na paz do Senhor Jesus. Que Deus abençoe.